Olá, ancestrais, seja bem-vindo ao canal Ancestral. Eu sou Rodrigo Atafim e hoje eu vou falar para vocês sobre o deus Apis, ou Hapi, ok? Apis, como é mais popularmente conhecido, né, ele era uma divindade em touro, mais importante e conceituada do Antigo Egito. O mais famoso, né, dos cultos de touros é, sem dúvida, o do touro Apis. E também ele foi conhecido como touro Hapis ou Api-An. Ok? E o touro, esse touro, né, ele era uma encarnação de um deus. Mas ao contrário de outros totens animais, né, que apenas forneciam um vínculo, né, um veículo ali para um deus, pensava-se que Apis ele hospedava o próprio deus. E o touro Apis foi originalmente visto como uma manifestação de Ptah. No entanto, Apis ele foi logo ligado ali a Osíris, né, quando Ptah e Osíris se fundiram. E então, Plutarco escreveu que Apis era como a bela e linda imagem da alma de Osíris. E de acordo com esse mito, né, o Apis ele era a personificação viva de Ptah, enquanto ele vivia, e de Osíris quando ele morreu. Bom, se vocês gostaram, acompanha comigo. Bom, falando sobre as funções. E os sacerdotes do Antigo Egito, eles extraíam presságios de comportamentos. Eles usavam, né, o touro Apis como um oráculo e tinha ampla reputação em todo o Egito. Os cultos de touro eram populares, pelo menos desde a primeira dinastia. O touro poderoso, né, viril, ele era sempre associado com o faraó, porque às vezes ele tomava o epiteto, né, do título touro forte de sua mãe Ato. Já no ano, por exemplo, 3100 a.C., né, o rei ele é representado na forma de um touro. Um touro sagrado ele era identificado por algumas marcações sagradas e específicas, porque não era qualquer touro no Egito que falava assim, você vai ser agora o touro Apis. Não, tinha um critério ali rigoroso, né, às vezes nem tanto, dependendo da época, mas eu vou falar aqui para vocês, tá bom? E depois assim que o touro ele foi confirmado, né, com esses critérios, né, e sendo assim, ele era uma encarnação de um deus, tá? Ele era alojado em aposentos luxuosos, né, recebia apenas a melhor comida e um harém com muitas vacas. E o animal sortudo ali que viveria, né, no colo do luxo até a sua morte, e quando ele fosse mumificado e enterrado, ele teria esse enterro com todas as pompas e honras do Antigo Egito. Né? E como era determinado que aquele touro específico era ou não uma encarnação, por exemplo, do deus Ptah ou de Osíris. Né? O touro ele era selecionado após uma busca cuidadosa, com base nas suas aparências. Ele tinha que ser preto, né, com uma marca triangular na testa, e também com uma outra marca branca em seu dorso, né, em forma de asas de falcão ou de abutre, e um crescente branco em sua lateral, tá? E em separação, né, dos seus pelos da cauda da ponta, né, que era conhecido como pelos duplos, e também um caroço sob a sua língua em uma forma de escaravelho. E se um touro fosse encontrado com todas essas características, ele seria imediatamente reconhecido como um touro Apis, tá? Ou um touro Hapi. E é claro, né, que no mesmo, em alguns, né, ou apenas seria suficiente, mas alguns também eram selecionados, porque tinha, né, às vezes de acontecer de ter mais de um touro Apis vivendo simultaneamente. Falando sobre a genealogia, não há mitos relacionados à origem de Apis, né, mas ele é atestado por meio de gravuras do período já pré-dinásticos, tá, que vai ali do ano 6000 a 3500 a.C. Apis era um deus da fertilidade e do poder primordial, então passou a ser associado ao deus criador Ptah. Não está claro, né, na história em que ponto que ele se vinculou a Hathor pela primeira vez, mas essa associação está firmemente estabelecida já na época do início do período pré-dinástico no Egito, que foi por volta do ano 3100 a.C., então mais de 5.000 anos atrás. E o período durante o qual o touro também foi vinculado ao poder do faraó, conforme eu vou mostrar aqui para vocês na paleta de Narmer, né? Vou pôr aqui a imagem para vocês verem. E quando um touro Apis morria, o corpo ele era todo embalsamado e enterrado com todas as honras
e maneiras condizentes como uma realeza. E o animal ele foi cuidadosamente embalsamado e mumificado antes de ser enterrado no que eles chamavam no grego, de serápion, que era um sarcófago de pedra que também poderia pesar mais de 60 toneladas. Vou pôr umas imagens para vocês verem do serápion. Existia também a festa do touro Apis, que durava em torno de 7 dias. E o touro sagrado ele ia conduzindo pelas ruas enquanto o povo o aplaudia. E segundo a lenda, qualquer criança que cheirasse o hálito de Apis seria capaz de ler o futuro, e pois Apis ele era considerado um oráculo muito poderoso no Antigo Egito. E durante o período ptolomaico, que era a época greco ali dos gregos no Egito, um novo deus chamado Serapis foi criado para tentar aproximar, fazer um sincretismo ali entre os povos gregos e egípcios. E Serapis ele absorveu alguns dos atributos de Zeus, como Asclépios e Dionísios, e fundiu nos atributos de Osíris e alguns atributos do touro Apis. No entanto, embora os colonos gregos gostassem desse deus híbrido, Serapis nunca foi realmente aceito pelos egípcios nativos. Então era uma forma ali forçada que eles criaram de ter um deus ali greco-egípcio, mas os egípcios nunca o aceitaram porque já não tinha aquele simbolismo e significado do touro. Bom, falando sobre os lugares de culto. No início, Apis, ele era o arauto de Ptah, conhecido como o Ahen, a divindade principal da área ao redor de Mênfis. E como manifestação de Ptah, Apis também foi considerado um símbolo do faraó, incorporando as qualidades da realeza. Na região onde Ptah era adorado, o gado exibia um padrão branco em seus corpos, principalmente negros, e assim cresceu a crença de que o bezerro Apis tinha de ter um determinado conjunto de marcações adequadas ao seu papel. E era um bezerro Apis que tinha que ter um determinado conjunto de marcações adequadas a esse papel também. E era necessário que essa marca fosse triangular e branca sobre sua testa e um contorno de asas de abutre egípcio branco em suas costas. E uma marca de escaravelhos sob a sua língua. E uma forma de lua crescente branca em seus flancos direitos e pelos duplos em sua cauda. E Apis ele era retratado ao longo da história do Egito como um touro que andava geralmente com o disco solar e o Uraels, a serpente sagrada que simbolizava o poder do faraó, entre os seus chifres. E no período tardio do Antigo Egito, que foi por volta do ano 500 a 300 a.C., ele era às vezes descrito como um homem de cabeça de touro. E no Egito já romano, essa se torna a principal representação mais popular do deus. E durante o período ptolomaico, que se situou entre esses dois, ele foi representado de uma forma antropomórfica, como um homem barbudo em mantos, à maneira dos deuses gregos, como os Zeus, sob o nome de Serapis. E o touro Apis, ele sempre foi associado ao faraó do Egito. E entre os seus muitos significados, representava a força, a vitalidade do faraó reinante. Um dos eventos mais importantes de que o touro participou era a festa que o touro Apis participava, era o festival chamado Hebsed. Eu já comentei esse festival aqui em alguns vídeos, tá? E esse festival ele era realizado a cada 30 anos do reinado do faraó para o rejuvenescer. Okay? E o festival Hebsed incluía uma série de atos físicos que o faraó tinha que realizar para mostrar que ainda ele estava apto para servir os deuses e ao seu povo. O touro, desde os primeiros tempos, ele tinha sido associado ao faraó e ao poder monárquico, vamos por assim. E assim que o touro Apis ele caminhava ao lado do faraó como uma demonstração de aprovação divina, porque ele concretizava ali tanto Ptah como Osíris. E na conclusão do festival, no encerramento, quando o povo era convidado para uma festa comunal em homenagem ao faraó, o touro Apis permanecia na presença do faraó como um lembrete contínuo de poder e viralidade. Já falando agora sobre os tempos atestados, o culto de Apis, pelo menos ele se originalizou, pelo menos aí por volta da primeira dinastia. Apis foi provavelmente o princípio ali, como um deus da fertilidade, preocupado com a propagação
de grãos e dos rebanhos. Bom, falando sobre a iconografia, este animal ele foi escolhido porque ele simbolizava o coração corajoso, né, a grande força e o espírito de luta do faraó. Apis ele passou a ser considerado uma manifestação do faraó, né, pois os touros eram um símbolo dessa força, dessa fertilidade e qualidades intimamente ligadas ao faraó. O touro forte, né, de sua mãe Hathor. Este símbolo comum para os deuses egípcios masculinos, né, ele não acabou sendo usado para as mulheres que serviu como faraó, no caso, por exemplo, de Hatshepsut. Tá? E já na época, por exemplo, da paleta de Narmer, né, da antiga dinastia, o rei ele era representado com uma cauda divina ao seu lado e como um touro ele era visto derrubando as paredes da cidade. Tá? E aí essa cauda desse touro, né, do touro Apis, tem várias representações, né, dos faraós com essa cauda, vou pôr para vocês verem, tá? E ocasionalmente, né, o Apis ele era retratado como um símbolo do disco solar de sua mãe Hathor entre os seus chifres, sendo que uma das poucas divindades já associada ao símbolo dela. E quando o disco solar foi representado em sua cabeça, com os seus chifres abaixo e a marca triangular em sua testa, um Anki que era sugerido colocar ali, né? E esse símbolo sempre esteve intimamente associado a Hathor. O bezerro que correspondia nessa demarcação entre os rebanhos, ele era levado ao templo, né, dado um harém de vacas e ele era adorado sob aspectos de Ptah. E acreditava que a vaca que o concebeu, né, por meio de era dito, né, por meio de um relâmpago vindo do céu ou um dos raios da lua. E ela também era retratada de uma maneira especial e recebia um enterro especial. No templo, Apis ele era usado como um oráculo e os seus movimentos eram interpretados como profecias. Né? E acreditava-se que a respiração do touro Apis curava, né, doenças e a sua presença abençoava com força os que estavam ao seu redor. E já no templo foi criada uma janela, né, pelo qual as pessoas poderiam o avistar. Né? Em certos feriados ele era conduzido pelas ruas enfeitados com joias e flores. Tá? Falando agora sobre o nome. Na antiga região egípcia, né, ele era conhecido como, antigamente, né, bem antigamente, como Hapu, depois passou para Hapi ou Api. Já no copta, né, que é uma forma mais atualizada e moderna do Antigo Egito, né, ele era conhecido como Hape. E em grego ele ficou conhecido como Apis. Tá bom? Vou pôr aqui para vocês as formas de escrita do touro Apis, para vocês verem, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se. E se vocês curtiram, né, deixa o seu like. E se puder compartilhar nas suas redes sociais, eu agradeço muito, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!